Oi, eu sou a Neca Setúbal. Eu sou a Sueli Carneiro. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Escute as Mais Velhas, o podcast da Fundação Tite Setúbal, produzido pela Rádio Novelo. Toda semana a gente conversa com uma mulher que foi e segue sendo essencial no processo de conquista dos direitos das mulheres no Brasil. E no episódio de hoje, a gente conversa com a cientista política Jaqueline Pitangui. Convidamos Jaqueline Pitangui porque ela é um dos baluartes do feminismo brasileiro. Ela foi uma mulher essencial no processo da Constituinte do Brasil em 1988. Quem é Jaqueline Pitangui por Jaqueline Pitangui? Olha, é uma pergunta difícil de responder. Eu acho que eu tenho dois lados. Eu tenho um lado muito arraigado, muito preso assim à terra, família, raízes, né? E eu tenho um lado muito solto, assim, que fica voando por aí. Eu acho que é uma combinação das duas coisas, né? Eu estive agora em Diamantina, que é a terra da minha mãe, e apesar de ter estado poucas vezes em Diamantina, porque é a terra da mamãe, ela ocupa um espaço imenso na minha vida. E então eu tenho essa coisa meio mineira, talvez meio arraigada nas origens, na família, na terra, não sei o quê. E tem um lado meu que se lançou muito cedo no mundo. E eu acho que o que me dá segurança para esses voos é justamente porque eu sei onde que eu aterriço, né? Então eu acho que isso me possibilitou, desde os 16 anos, digamos assim, sair, né? Ir um pouco para fora, para os Estados Unidos, depois para a Europa, depois para o Chile, depois voltar para o Brasil. E eu acho que essas mudanças assim na minha vida me trouxeram uma sensação do universal que a mamãe, que foi a principal influência na minha vida, né, sempre trouxe, sendo de Diamantina, né? Ali, Diamantina, vocês conhecem? Eu conheço. É linda. É no fim do mundo, é uma coisa longe, linda, linda. No fim do mundo, né? São 6 horas eu Belo fui de Horizonte, ônibus de né? Belo Horizonte, é. E naquele lugar no fim do mundo, né, eu tive uma possibilidade de ter convívio com uma mulher que era absolutamente universal, né? Que dizia, né, à medida que ela envelhecia, que ela queria mais compreender que julgar, né? Então trouxe para mim, mesmo não tendo saído ali de Diamantina na sua juventude, esse sentimento também do universal, né? Então acho que eu sou isso, local universal, território, voo. Meu pai também era um homem muito agradável, médico, mas um médico humanista. Ele era um grande literato, mas ele morreu quando eu tinha 15 anos. Ele teve um problema cardíaco e naquela época não havia praticamente nenhum tratamento para o coração, então ele passou muitos anos doente. Então aquele pai vigoroso, cirurgião, que meus irmãos conheceram porque eu sou temporão, eu não conheci tanto, só na minha primeira infância, né? Eu já conhecia um homem mais alquebrado, né? Com aqueles balões para respirar e aquilo tudo. Mas o papai também, acho que foi uma influência muito grande nos meus irmãos, nas minhas irmãs, né? Eu fui mais com a minha mãe. Com 16 anos, como eu disse, eu fui para os Estados Unidos, fiz um programa de estudos lá. Depois eu voltei, comecei então a estudar sociologia aqui e tive a oportunidade de ir para Louvain, que é uma universidade na Bélgica, uma universidade muito antiga, e quando eu fiquei em Louvain, me abriu o mundo, porque as ex-colônias belgas, Congo belga, etc., havia muita gente da África em Louvain, né? E eu nunca tinha tido contato com estudantes africanos. E havia também toda uma esquerda latino-americana em Louvain. Louvain meio que aglutinava, né? E eu tive uma influência muito grande, a gente está nos anos 60 aí, né?
o movimento estudantil europeu estava eclodindo, né? E foi assim uma influência marcante na minha vida, por ter, estando na Europa, encontrar a África e a América Latina. Porque o Brasil, na minha época, era muito isolado do resto da América Latina. A gente chamava de cucaracha, era uma coisa Sim, sim, horrorosa, né? preconceituosa, né? Preconceituosa. O Brasil olhava para a Europa ou para os Estados Unidos, mas o resto da América Latina não existia. Então aí eu mergulhei também, né, em conhecer e fazer amizades do Peru, do Chile, da Bolívia, da Argentina, Colômbia. Eu abri meu mundo ali. E depois eu voltei, tive pouco tempo aqui no Brasil e fui para o Chile, né? O Brasil já estava muito difícil, né? Época da ditadura aí, né? Ditadura. E o Chile, quando eu cheguei lá, era um país que recebia a inteligência de sociologia, de ciências sociais, de ciência política do mundo, né? Estava todo mundo lá no Chile, era um país absolutamente democrático, e eu fui fazer sociologia no Chile naquele momento, então eu tive também esse privilégio, né? E lá eu encontrei a primeira leva dos refugiados, né? Darcy Ribeiro, Almina Afonso, exilados. Depois chega Fernando Henrique Cardoso, Maria da Conceição Tavares, os grandes expoentes, né? Mas também muita gente da Alemanha, filósofos. O Chile pululava, era uma coisa assim impressionante, né? Por exemplo, eu me lembro de acompanhar no rádio a eleição do Allende, né? Sim, com amigos. Nossa, que incrível. E foi assim uma coisa tão impressionante naquela contagem de votos, e de repente ganhou, né? E ir para a rua, né? E a gente foi chegando assim, eu, Carlos Manuel, com quem eu estava e estou, né? Desde então, que é chileno, porque eu sou meio chilena por isso, meus filhos têm dupla nacionalidade, a gente chegando lá na Alameda Central, até hoje eu tenho essa imagem, você via chegando as pessoas assim, e de repente foi eleito, né? Foi eleito, bom, a história, depois vocês sabem, né? O horror do que aconteceu, Operação Condor, Pinochet, e aí eu volto do Chile para o Brasil, e volto grávida, né, da minha primeira filha. Eu tinha me envolvido antes muito com a questão da luta, né, contra a ditadura, e quando eu fiquei grávida me deu uma outra perspectiva de responsabilidade para com outra vida, né? Porque a gente, quando é estudante, é muito onipotente, né, e se joga muito. E isso me fez, assim, ter um pouco mais de cuidado, né? Eu, então, fui para a PUC, aqui, Pontifícia Universidade Católica, Faculdade de Sociologia, e comecei a trabalhar numa pesquisa. E a pesquisa era sobre força de trabalho no Brasil, e eu aí nunca tinha me interessado por questão de mulheres, nunca. Eu era absolutamente marxista, muito antipática, porque lá o professor lia o Capital em alemão e a gente ficava acompanhando em espanhol, uma coisa insuportavelmente elitista. E era só as grandes estruturas e aquela coisa toda. Eu nem sabia se eu era mulher mesmo, aquela coisa. E aí, quando eu vou fazer essa pesquisa, foi por aí que eu cheguei ao feminismo, não foi por uma experiência afetiva. Foi porque eu comecei a trabalhar com dados do censo, começamos a analisar os bias, tanto no enunciado do censo, que perguntava às mulheres qual é a sua ocupação principal, e elas diziam dona de casa, e na realidade elas estavam dando um duro louco na lavoura, por exemplo, né? E pela absoluta inexistência de posições na ocupação de mulheres, pelo universo imenso não remunerado de mulheres, eu falei assim, tem um negócio aqui, né? Mas isso era o Brasil de 70, né? Era um Brasil em que as forças de esquerda, as forças progressistas estavam aglutinadas na questão das instituições democráticas, da volta à democracia. Não havia espaço, né? E eu me lembro que no próprio departamento de sociologia, eu me sentia muito assim, angustiada, porque eu queria conversar sobre aquela coisa que eu achava que eu tinha descoberto, né?
mas não havia espaço. Até que um dia, Ana Clara, uma colega, falou assim: olha, você quer falar sobre isso? Eu sei que tem um grupo que se reúne. Eu falei: ah, é? Por favor, me apresenta. Quem é? Ela disse: é a Branca Moreira Alves, acho que é a Leila, não sei mais quem, não sei mais quem. Você quer que eu faça? Porque elas falam dessas coisas aí. Eu falei: é tudo que eu quero. E aí nós começamos a nos encontrar, né, no que é o próprio embrião do movimento feminista, que são os grupos de reflexão, né? Então aí é que o feminismo entra na minha vida, né, e não sai mais, é uma segunda pele, né, que está colada. Mas conta, Jaqueline, como é que foi esse encontro quando você conheceu a Branca, essas outras mulheres? E também no que consistiam esses grupos de Era reflexão? Como é que assim, funcionava? primeiro, gente, vamos pensar que era repressão, Sim, tá? Então vivia ditadura. ditadura, todo mundo com medo, todo mundo com uma história, mas ao mesmo tempo, por caminhos diversos, nós chegamos à compreensão de que democracia a gente luta por ela, mas qualifica. Não é só lutar pela democratização das grandes instituições políticas. Você tem que qualificar. E qualificar a partir do quê? De marcadores de desigualdade. E quais eram os marcadores de desigualdade que nós, naquela época, estávamos trabalhando? Hoje chama gênero, mas não havia essa palavra, esse conceito, né? As palavras são históricas. Então, era homens e mulheres. Esse era o nosso grande marcador de desigualdade, né? A questão da raça, absolutamente marginal. Eu acho que a questão dessa desigualdade entre homens e mulheres é que vai impregnar essa construção do feminismo aqui. Mas era, ao mesmo tempo, um grupo de reflexão em que nós refletíamos sobre a nossa condição, também de estudo, que nós nos propunhamos a ler e a conversar sobre obras clássicas ou etc. e tal, e era um grupo que vai organizar a primeira grande manifestação do feminismo no Brasil, que foi essa reunião na Associação Brasileira de Imprensa, que é um marco, por quê? É como se você destampasse uma panela. De repente, começam a chegar mulheres assim, sem parar. E aí começa um trabalho bem político, que é o Centro da Mulher Brasileira. Como é que você constrói uma agenda que não deixa de ser uma agenda, entre aspas, identitária, num momento político em que a estratégia é a construção de grandes frentes para poder encarar o Estado violador de direitos e autoritário. Então, por um lado, a esquerda tinha, e eu entendo que tivesse que construir grandes frentes, mas, por outro lado, nós já colocávamos que a frente tinha que se construir a partir da nossa diversidade. O povo unido jamais será vencido. Mas que povo é esse? Tem sexo? Tem cor? Tem raça? Só podia ter classe social, não podia ter mais nada, não é verdade, Sueli? Era o povo unido. Espera aí, esse povo é muito diverso. E eu acho que o movimento feminista foi talvez um dos primeiros a trazer um complicador para o cenário político, né? Nós somos aliadas, mas... E isso vai definir muito como e por que nós estabelecemos as alianças estratégicas, porque nós éramos um movimento político. Por exemplo, tudo que se refere a violência do Estado, tortura, etc., com a Igreja Católica, que naquele momento tinha uma atuação, né? A teologia da libertação e a própria atuação da igreja. Tinha grupos de mulheres da igreja ali que passavam mensagem, que levavam para cá e para lá, senhoras muito distintas e católicas, ligadas à Igreja Católica, ou seja, havia também a juventude, né, católica. Então, a Igreja Católica era um aliado. Quando entrava a questão da sexualidade, dos direitos reprodutivos, nós éramos inimigos da Igreja Católica. Com a minha visão agora mais assim, ex post facto, né, analisando sociologicamente, você claramente ali tinha
os inimigos e as inimigas, que estava traçado, era claro, e um campo mais ou menos fluido, em que as alianças se davam muito em função da agenda do momento. Se era mulher trabalhadora, tudo bem, a gente tinha uma ampla gama, inclusive Partido Comunista, que também temia a gente, porque a esquerda tradicional também temia aquela coisa divisionista, né, do feminismo. Como é que foi você conciliar a sua vida entre a vida familiar, pessoal, mãe e ativista, espaço público, que embaralha tudo em todas as mulheres? Né? Carreira, como é que foi isso? Conta pra gente. Eu não sei, Neca, eu não sei como. Eu tive 3 filhos, eu tenho 3 filhos, 7 netos. E um companheiro, assim, que por causa dele eu consegui muita coisa, né? Porque foi um companheiro que eu conheci em Louvain, né? O Carlos Manuel, ele já estava na Europa muito antes de eu chegar, ele tinha estado em Paris primeiro, depois já estava em Louvain, já estava fazendo uma pós-graduação, e eu acho que tinha uma cabeça, assim, tem uma cabeça com muita autoconfiança. Eu acho que isso aqui é o mais importante, né? Do homem se sentir autoconfiante, não se sentir ameaçado por estar com uma mulher assim... Forte. Voadora. Como eu, né? Sim. E eu acho que a gente enfrentou tudo muito juntos, né? Aqui no Brasil. O grande momento, Neca, em que eu acho que eu só consegui porque o Carlos Manuel segurou os filhos, foi Brasília, Sueli. Ali foi dureza. Talvez foi o momento mais difícil da minha vida, né? Difícil em todos os sentidos, né? Isso é um capítulo que a gente quer esmiuçar muito. Se guarde. Brasília foi difícil. Aqui no Rio, não. Aqui no Rio a gente dava conta. Mas quando eu digo a gente, não era só eu. Era a Branca também, que tinha 2 meninas. Era a Leila, que tinha 3. Era a Sandra, que tinha 2. É todo mundo com filho para lá e para cá. Agora, tem uma coisa. Nós tínhamos empregada doméstica. Esse fato, que hoje eu acho que tá distante, pelo menos eu vejo na minha filha, não existe mais aquela função de babá. Você pode ter uma diarista, Sim, que é diferente. como hoje a gente vive. Mas na minha época, eu tinha empregada doméstica, né? Então, se eu não tivesse tido uma empregada doméstica, eu não poderia trabalhar. Isso é uma coisa que cabe ao feminismo ter muito presente, né? Ter muito presente. Era um componente da família, né? Era um componente da família. Que ajudava a administrar. Era um componente da família. Eu nunca tive assim, só tive uma pessoa que eu chamava, que era assim, minha segunda mãe, uma coisa bem também de antigamente. Mas eu tinha um entra e sai. Mesmo talvez porque eu não ficasse muito em casa e, de qualquer maneira, mesmo que não fosse aquela figura da nana, né? Não, sempre tinha um apoio doméstico. Tinha alguém que fazia um arroz, botava uma comida na mesa. Era uma instituição, né, Jaqueline? Era a continuidade da mucama, né? A continuidade. Mas o que eu quero te dizer é que aquela coisa romantizada e perversa de que ela é da família e de que ela está 24 horas por dia, 30 dias por mês à disposição, eu não tive. Eu tive pessoas que ficavam um pouco, saíam, mas sempre tinham uma ajuda. Agora, como é que a gente fazia, eu não sei. As pessoas perguntam, eu não sei. Eu só digo assim, os meus filhos são sobreviventes do feminismo, da ditadura, de tudo, e estão muito bem, estão aí, né? Abraçaram a causa, todos 3, né? A minha filha, Andréia, ela é bióloga, muito ligada em meio ambiente, mas também em direitos humanos, direitos das mulheres. Tem um filho publicitário, o Rafael, que tira muito prêmio aí e que faz umas campanhas belíssimas, né? Também pro bono para gente. E tem um filho advogado criminal. Então, eu acho que eu dei conta, assim como dizem os mineiros, né? Eu dei conta, nós demos conta. Eu estou falando da fase pré-conselho, né? A fase da intensa militância no Rio de Janeiro, mas era uma militância no Rio de Janeiro, né? Eu dei aula na PUC, muitos anos, depois eu fui despedida na época da ditadura, depois eu fui trabalhar no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e trabalhei muito com ciência e tecnologia, ao mesmo tempo que eu estava cada vez mais, né, embrenhada na militância, né,
na militância política feminista. Então conta como foi a sua atuação na Constituinte. Onde é que você estava, em que momento desse ativismo você se encontrava? Olha, Sueli, muita coisa aí você sabe que você participou. Mas vou fazer de conta que você não sabe, né? Eu estou tentando também fazer de conta que... Ainda nem contamos que a gente morou juntas. Pois né? é. A gente faz de conta. Mas aí você estava perguntando da Constituinte. Eu acho que tem uma pré-história que é muito interessante. E essa pré-história ela começa em 1982 com as eleições para governadores. Nós temos Franco Montoro em São Paulo, Leonel Brizola no Rio de Janeiro e Tancredo Neves em Minas Gerais. Veja só, 3 estados do Sudeste. Sim, que luxo, né? Que A luxo. gente era feliz e não sabia. Exatamente, gente. Hoje em dia a gente fala isso. Nem fala, porque a gente adoece, né? É isso. 2 coisas que a gente adoece, É o isso. planeta, a Terra Isso, e política, é e isso. política. Então, claro que há uma mobilização imensa com relação a essas eleições. Eu me lembro que aqui no Rio nós fizemos um documento chamado Alerta Feminista para as Eleições. O que é isso? Isso é um passo dentro das instituições. A gente queria influenciar o legislativo. Então, alerta feminista para as eleições, em que a gente elencava o que a gente gostaria que candidatos, candidatas, né, basicamente candidatos, porque o poder é masculino e naquela época ainda era mais, se comprometessem. Esse alerta feminista para as eleições, eu digo que é um embrião de uma ponte entre sociedade civil e Estado. Isso começa a acontecer em 82, porque antes era um divórcio absoluto. O monopólio dos direitos humanos, do discurso, do debate, das narrativas, da ação, estava só na sociedade civil. Federal, municipal, estadual, você não tinha absolutamente nada que se aproximasse de uma agenda de direitos humanos. Então, a sociedade civil ela tinha aquele monopólio nas suas diversas modalidades, já uma agenda política muito mais complexa, porque vamos lembrar que em 79, com a anistia, a questão do meio ambiente chega na arena política, sobretudo as pessoas que voltam do exílio, que estavam enfronhadas nos partidos verdes da Europa. A questão de raça e etnia já passa a ter um aspecto de movimento político muito mais organizado e visível. Então você já tem outros atores ali no cenário político que a gente diz assim, bom, então com essas mudanças aí nas eleições nós vamos querer um pé. O primeiro conselho foi em Minas, Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, foi criado por Tancredo Neves. E em seguida, e aí eu não vou falar porque a Sueli conhece muito mais do que eu, o Conselho da Condição Feminina de São Paulo. E aí começamos as diretas já, aquele momento efervescente do Brasil. E em diversos estados, Paraná, havia um grupo interessante de mulheres e de legisladoras a nível estadual. São Paulo, havia um grupo interessante e com uma figura muito forte, a Ruth Escobar. Minas Gerais, com todo esse movimento. Rio de Janeiro, com um movimento forte, feminista. Nordeste, né? Então, a gente já tinha, pelo Brasil, um campo político em que a agenda do movimento feminista já estava bem ancorada e esse movimento, na sua diversidade, ele começa a se reunir. E se entrar um governo civil, o que a gente vai fazer? Já tem em Minas Gerais, já tem em São Paulo, vamos querer um órgão a nível federal também? Assim começa a surgir o conselho. Uma parcela, eu diria, significativa do movimento diz, é o momento, temos que ter um órgão, o espaço do poder está mudando, a gente não pode deixar de ter, com a complexidade, o tamanho do Brasil, um órgão federal. Outro dizia, não, isso daí vai ser cooptado, nós vamos ficar de fora, mas com uma atitude construtiva, de crítica construtiva, né? Então, Tancredo ainda era governador de Minas e a Ruth Escobar organiza uma caravana a Belo Horizonte para pressionar o Tancredo no sentido de que ele assumisse o compromisso
de que criaria este órgão, que a gente não sabia muito bem o que seria. Eu participei dessa caravana, né, desse encontro com Tancredo. Ele assume o compromisso, porque ele era político, né? Ele estava percebendo claramente, ele não assume porque a Ruth era simpática e tal. Não, ele assume porque ele era um homem político e ele viu que ele estava lidando com uma força política expressiva. Bem, a história política recente do Brasil vocês conhecem. E quando o Sarney assume, ele assume numa posição de muita fragilidade. Ele não tem maior legitimidade. E era um momento também em que as forças ainda estão se reorganizando e que há muito vácuo, assim, por onde você entra, sabe como é? É uma casa, assim, que ainda está em arrumação e tem umas janelas abertas, uma porta meio quebrada, então a gente entrou. Entrou porque as forças políticas ainda não estavam reagrupadas, como elas vão se reagrupando e o conservadorismo vai ganhando. Mas aquele momento tinha muito ar ali, vazios, e a gente entra nessa corrente de ar. Eu vejo assim. Por isso que foi criado o Conselho Nacional. E porque ele chama conselho, eu acho que não havia ainda um momento político que permitisse a ideia de um Ministério dos Direitos da Mulher. Era o carro na frente dos bois. Ainda não havia, mesmo nessa porosidade, uma aceitação de que as mulheres poderiam ter um ministério. Então, virou essa entidade esquizofrênica chamada Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, que não era um conselho, era um ministério e que tinha um conselho deliberativo. Aí você tem o primeiro mandato no conselho, que é exercido pela Ruth, né, na presidência. Como é que foi esse mandato e como é que você assume? A Ruth e eu somos muito diferentes, éramos muito diferentes, né? A Ruth era uma pessoa solar, eu diria. Ela era uma atriz, né? Ela era, além de produtora cultural, ela ocupava um espaço enorme. Eu sou miúda, eu sou meio tímida. Eu estou conversando muito assim com vocês, mas eu não sou muito performática, né? Mas eu sou muito formiguinha. Desde jovem eu trabalho muito, né? Eu exerço também o romper portas, mas de uma outra forma. Não tão publicamente, né? E a Ruth teve 6 meses no conselho como presidente. Ela saiu porque o nosso regimento não permitia você ter um cargo eleitoral e ela foi ser candidata a deputada. Ela teve uma atuação muito importante quando se lança a campanha Constituinte para Valer tem que ter direitos da mulher. E também, como vinha do meio artístico, ela tinha uma penetração muito grande em trazer para o conselho, para as nossas mensagens, na época era por televisão, não existia internet, o apoio de atores como Raul Cortez, Dina Sfati, a juventude não sei se sabe quem são, mas foram grandes nomes do teatro, do cinema brasileiro. Então isso trouxe uma visibilidade muito grande para o conselho, isso foi muito bom. Né? Foi muito bom porque o conselho foi se afirmando assim como um órgão performático. Né? E aí entra eu, que não sou performática. A minha preocupação maior foi com a organização e a estruturação do conselho, das comissões de trabalho do conselho. A comissão de legislação, a comissão de saúde, né? A comissão das mulheres e das mulheres rurais, da violência e, com a nossa Sueli, né? A comissão da mulher negra e da gestão também financeira, né? Era sempre uma briga para o nosso orçamento, nós tínhamos, que não adianta oratória se você não tem tinha um como. orçamento alocado para o conselho, né? Para o conselho, orçamento próprio, que a gente debatia no Congresso Nacional para ser aprovado, né? E o conselho teve uma atuação extraordinária, porque tinha uma equipe que estava imbuída de um sentido de missão, porque a gente sabia que o nosso tempo era curto. Isso a gente sabia, né? Então, eu acho que o que caracterizou a gestão do conselho foi a ousadia. A nossa ousadia era imensa. Quando eu penso no que nós fazíamos no conselho, você entrava lá, era tudo absolutamente formal, todo mundo trabalhando, horário de trabalho, trabalho interno, né?
E, ao mesmo tempo, a gente estava revolucionando, né? Revolucionando. Foi muito interessante, foi, eu acho que, único, né? Único, único. E foi isso que nos destruiu, né, Sueli? Também, também. Por quê? Porque a gente cresceu tanto, a gente ousou tanto, que o momento da porosidade foi acabando. Primeiro ano do conselho, ok. Segundo ano, ok. Terceiro ano constituinte. E aí você já tinha, no campo político, um reagrupamento das forças conservadoras e o conselho tinha que ser expelido. Quem foi expelido antes do conselho? O Ministério da Reforma Agrária. Porque não cabem mais no arranjo das forças políticas já no final da década de 80. Você já sentia a cada dia, de novo, aquela pressão que aquilo ia fechando, né? E quais eram os nevrálgicos ali? Era a questão da raça, a questão do racismo como questão de segurança nacional. Eu descobri isso no Conselho, nós descobrimos isso no Conselho. Pois é, isso é um capítulo à parte, né? Que eu queria que você contasse em detalhes as pressões, porque eu sei que o seu cargo ficou ameaçado por conta do projeto, né, que eu construí para problematizar, né, o centenário da abolição, da perspectiva da mulher negra, e eu acho que poucas pessoas resistiriam ao nível de pressão que você sofreu. A sua postura foi absolutamente decisiva e foi a primeira vez que eu vi uma mulher branca fazer o que você fez. Então, eu quero que você fale sobre isso. Então, Sueli, eu acho que a gente tinha bolado o tribunal, né? Era o Winnie Mandela. A gente estava tão feliz, né? Assim, era linda a ideia, né? Era linda a ideia, né? Era lindo. Itamaraty está em frente. E aí eu atravesso a pé, inclusive, e vou falar com o Paulo de Tarso. Ele era secretário-geral do Itamaraty. Eu vou falar com ele, educadíssimo, aquela coisa, beija a mão e tal, pergunta pela minha família, porque ele conhecia, manda lembranças para todos. E eu digo para ele com imensa alegria que, por favor, o Itamaraty facilitasse um visto, né, para a Winnie Mandela, porque a gente queria trazê-la para esse tribunal maravilhoso, né? Que a gente estava organizando. Mas que tribunal? Eu explico que o tribunal é fictício, etc., que a gente ia julgar, né? O crime de racismo no país contra as mulheres negras, e que já tínhamos o script, né, que o Joel Rufino dos Santos tinha escrito, que era uma mulher de 117 anos, e conto para ele, como eu estou contando com toda aqui, a inocência, né, com toda a inocência, né? E ele, mas que interessante, interessantíssimo, e depois lembranças para todos, né, para Dona Estael, para o Ivo, para todos. Pois não, embaixador. Deu só um tempo assim de eu atravessar a esplanada, já eram 7 horas da noite, subi no meu gabinete, lá, minha sala, estava arrumando a bolsa para ir para casa. Nessa época, Sueli e eu estávamos no mesmo apartamento, dividindo. Aí, toca lá uma campainha, o ministro precisa falar urgente com a senhora. Eu digo, mas agora? Desça imediatamente. E no que eu boto o pé no gabinete dele, ele começa a gritar comigo, mas ele gritou tanto comigo. Quem era o Paulo Brossard? Era o Brossard. Então eu disse, ministro, se o senhor continuar a gritar, eu vou ter que me retirar, porque eu não consigo ouvir os gritos, não consigo. Então aí ele baixou um pouco a voz, mas sempre num tom assim, que eu achei que ele ia ter um troço lá. Aí ele disse que eu entregasse a ele o meu cargo imediatamente. Eu falei, mas por quê? O Paulo Tarso já tinha ligado para ele, né? Eu era uma subversiva e eu, como subversiva, não podia estar dirigindo um órgão de governo. Foi assim, foi muito brutal. E eu disse que eu não entregava, porque o meu cargo não era dele, era do presidente. E que era necessário que o presidente pedisse o cargo. Que se o presidente pedisse o cargo, Nossa, você foi firme, hein, Jaqueline? Nossa, foi corajosa. Foi. Mas por que eu vou entregar meu cargo? O cargo não é seu. E esse tribunal vai acontecer. E se no curso da organização do tribunal o presidente achar por bem me demitir, ele tem todo o direito, o meu cargo está à disposição. Enquanto isso, enquanto eu estiver aqui, o tribunal acontece. E aí eu me lembro assim, de alguns argumentos dele que me chamaram muito a atenção, que é que
o Conselho estava rompendo a democracia racial que imperava no Brasil. E ele vai falar em Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras. Ele falou tanta bobagem, tanta coisa, mas com tanto ódio, que eu falei, tem coisa aqui. E quando eu cheguei no apartamento, eu contei para a Sueli, falei, não conta para mais ninguém, lembra, Sueli? Sim. Vamos começar a agir e buscar apoio. Então, ali foi uma briga de poder muito forte, em que eu acho que a gente teceu uma estratégia, que é o seguinte, nós temos o movimento social, temos o movimento de mulheres negras, e temos que conseguir o apoio do Congresso Constituinte. Então, foi um período, assim, em costurar apoios. Mas deixa eu te falar, eu me senti muito fortalecida por estar com você coordenando ali a comissão, porque aquilo ali fomos basicamente nós, né, que seguramos aquilo para não também impregnar o resto das atividades do Conselho. O Conselho estava ali com 1000 outras coisas na Constituinte, né? E aí eu soube depois, por uma pessoa, e disse, cuidado, vocês estão na mira da área de segurança nacional. Mas por quê? Porque vocês tocaram no tema, que é um tema de segurança nacional do país, que é a questão do racismo. Porque eles tinham pânico de que surgisse aqui no Brasil um movimento negro capaz de balançar as estruturas. E eu não sabia, você também não sabia, não? Que realmente a gente tinha pisado num vespeiro. Porque entra o exército, né? E aí quem não tem medo do exército? Acabando de sair de uma ditadura, pelo amor de Deus, né? Agora, Jaqueline, os documentos do Conselho, será que tem jeito da gente resgatar isso de alguma maneira? Então, Sueli, isso daí me atormenta tanto, porque é a coisa da falta de memória, né? Pois é. Eu não sei o que aconteceu. O primeiro grande embate em que ficou claríssimo que já o Conselho não caminhava nos mesmos rumos que o governo e que a porosidade estava acabando, os muros estavam se fechando, assim, foi o tribunal. Depois disso teve outra questão. Um grupo de pesquisadores e antropólogos do Ministério da Reforma Agrária tinha feito uma pesquisa sobre a violência no campo contra mulheres e crianças. Especificamente, tudo documentado. E de quem era a violência, a gente sabe. E lá no Ministério não permitiram a publicação. Então, eles me procuram, eu conhecia um dos antropólogos e diz, nós temos esse material. O Conselho topa publicar? Topa, nós vamos publicar. É sobre mulheres no campo. E nós publicamos. E aí, eu acho que o Sarney teve... A casa caiu. O infarto, porque era de novo demais. E o lançamento do livro publicado pelo Conselho se faz no Ministério da Reforma Agrária, com a presença do ministro Marcos Freire, que era um homem muito progressista, e vários movimentos de mulheres rurais que são lindas porque elas cantam, elas vêm cantando, sabe? É uma coisa emocionante. Foi um momento emocionante que depois azedou, porque eu recebi outra, igualzinho, briga lá do Sarney, mas estava publicado já e estava na ONU e estava no mundo. Nós tocamos também na questão do abortamento, através de um diálogo com o Ministério da Saúde, no sentido do abortamento legal, que os hospitais passassem a atender o abortamento legal. E aí a grande briga foi com a Igreja Católica, com o CNBB, totalmente contra. Nós publicamos no Conselho um livrinho que se chamava Para Viver o Amor, e fala dos métodos contraceptivos, inclusive o DIU. E o Conselho tinha orçamento, mas não tinha um orçamento tão significativo. Então, a gente poderia publicar, 10 mil exemplares, 100 mil exemplares, mas não o que a gente queria, que era 5 milhões, 6 milhões para distribuir nas escolas. E então, nós fomos ao Ministério da Previdência pedir para que o Ministério apoiasse a publicação e difundisse pelo Brasil, e fomos bem acolhidas. Depois eu sou chamada de volta para dizer que não, que o Ministério não ia apoiar, porque a CNBB vetou a publicação porque falava no DIU e o DIU era abortivo. Era o tempo todo assim, entendeu? O que a gente achava que era absolutamente necessário e tranquilo e fácil de ser feito, você esbarrava com essas estruturas hierárquicas
racistas, patriarcais, que não pode. O Brasil não é esse Brasil que vocês acham. E aí, como você enxerga isso hoje, Jaqueline? A questão do aborto hoje, como você está vendo? Eu estou vendo a questão do cenário político hoje com imensa preocupação, Neca. O que mais me preocupa é a criação, através de uma politização da religião, de um imaginário social impregnado de medo e de ódio. Há um medo difuso, esse medo que impregna hoje a sociedade brasileira, é o medo da perda dos valores cristãos ocidentais, é o medo do comunismo, de uma chamada ideologia de gênero que quem é da nossa área não tem ideia o que é isso, não é verdade? Não é de ciência política, não é de teoria política, isso aí é uma criação ideológica, né? Há um medo entranhado na sociedade brasileira e alimentado permanentemente, e há o salvacionismo, aqueles que oferecem a segurança frente ao medo. Esse medo, ele é uma estratégia política muito bem sucedida. Você primeiro cria o medo e depois você te oferece a segurança. Eu acho que é isso que a extrema-direita faz e está fazendo, e fazendo muito bem. E dentre esses medos, voltam os velhos fantasmas. Volta o medo do feminismo. O feminismo hoje é uma categoria política de acusação, não cabe dúvida. Volta a questão do racismo, volta a questão dos povos indígenas, até o ambientalismo entra nesse medo também, né? E LGBTQ+, enfim, é muito complicado, né? Esse momento que a gente está vivendo me preocupa muito, porque o aborto se tornou um tema maldito. É um tema que você debate no âmbito da condenação moral e da punição a nível legal. É isso, acabou. Ninguém está preocupada em que seja uma questão de saúde pública, em que seja uma questão de autonomia reprodutiva, de dignidade humana, nada disso. Nós não podemos perder a oportunidade de você contar da Sépia, né? A década de 90 é a década das ONGs no Brasil. Aquele movimento que estava em grupos de reflexão começa a se organizar. A agenda do movimento feminista ela vai, então, se institucionalizar em organizações não governamentais, e aí surge a Sépia. A gente cria a Sépia, é uma ONG que tem uma atuação política, mas é uma ONG que também produz conhecimento. Começamos com um trabalho bem interessante, Sueli, que foi com o IBGE, né, em 1990, quando começa a abrir a questão de cor no censo. Depois nós fizemos um projeto a nível latino-americano, a Mulher em Dados, na América Latina, e daí deslanchamos, né? Fomos ocupando esse nicho de atuar estrategicamente, politicamente, mas também produzir conhecimento com certo rigor. E acho que hoje é uma instituição muito respeitada, né? Nós trabalhamos muito com 3, digamos, grandes linhas, né? Uma é a saúde e direitos sexuais e reprodutivos. A outra é violência e acesso à justiça. E a outra é o que a gente chama de juventudes, porque nós trabalhamos muito com escolas públicas do Rio de Janeiro, num projeto muito bonito de levar, através de oficinas para as escolas públicas do Rio de Janeiro, questões que não estão no currículo, questões ligadas a direitos humanos, que a gente chama de habilidades para a vida, que são da Organização Mundial de Saúde, questões ligadas a racismo, a gênero, sexualidade, reprodução. Muito legal. Bom, Jaqueline, e aí para terminar, como é que tem sido envelhecer para você? Olha, é engraçado, eu continuo muito ativa Então, e acho que eu não vou parar. vendo. Que bom. Felizmente, estou bem de saúde, agora muito mais frágil. Por exemplo, ir ontem a Brasília, com essa secura de Brasília, horrível, pegar um avião, voltar, vir para cá. Eu cheguei aqui e falei assim, não vou poder gravar, não tenho voz, a minha voz acaba. A gente começa a ter algumas coisas que a gente não tem antes, dá um cansaço. Eu peguei uma gripe assim, dessas que não acaba nunca, que eu tive que tomar antibiótico, anti-inflamatório, anti-isso, anti-aquilo. O organismo é mais frágil, né? Mas, por outro lado, estando como estamos, né?
com a cabeça muito boa e ligados no tempo presente, eu acho que é um privilégio, né? Que a gente possa aportar a experiência para esse tempo presente. Então, por enquanto, está dando. Trazer essas histórias, né? Puxa vida. Foi um privilégio. Obrigada. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Estar conversando muito com vocês. Bom conhecer mais. Obrigadíssimo. Obrigada a vocês. Obrigada. Um privilégio também conversar com vocês. A gente te agradece por acompanhar o Escute as Mais Velhas. Siga o podcast no seu aplicativo de áudio favorito para não perder nenhum episódio. Nas redes sociais da Fundação Tite Setúbal, @Fundação Tite, e da Rádio Novelo, @Rádio Novelo, você pode repercutir o podcast, deixar comentários, elogios e críticas sobre as entrevistas. Escute as Mais Velhas é um podcast da Fundação Tite Setúbal, produzido pela Rádio Novelo. A coordenação e produção são da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thompson-Devô. A direção executiva pela Rádio Novelo é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. E a gerência de produto é da Juliana Jäger. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini e a sonorização e mixagem são da Mariana Leão. A trilha sonora original é da Estela Nesrin. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro com apoio da Isabel de Santana. A identidade visual é da Larissa Ramos. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. E a análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. A pesquisa desse episódio é da Tainá Mesquita. Essa entrevista foi gravada no estúdio Trampolim, em São Paulo, e no estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. A gerente de comunicação da Fundação Tite Setúbal é a Fernanda Nobre. Eu sou a Neca Setúbal. E eu sou Sueli Carteiro. A gente se encontra no próximo episódio.